A paz do Senhor a todos os que escutam esta mensagem. E o tema de hoje nós gostaríamos de falar, dar a continuação à nossa série de estudos em Mateus. No capítulo 6 ainda, a partir do verso 19, que nos traz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No verso 24, Cristo diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Nós gostaríamos de mostrar que Cristo, ele não nos proibiu de termos riquezas. Ele não nos proibiu de desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Ele não nos proibiu de que nós tivéssemos, na verdade, bens materiais nesta vida. Mas, na verdade, o que Cristo aqui condena é aquelas pessoas que põem toda a sua vida, toda a sua alma em riquezas, em conquistar bens materiais, põem toda a sua confiança, toda a sua esperança em bens materiais, em riquezas, que são na verdade perecíveis. Por isso que Cristo disse, ele estava dizendo assim, que na verdade vocês não devem gastar a vida de vocês ajuntando tesouros que são perecíveis, pois a traça pode correr, os ladrões podem roubar, mas vocês devem gastar a sua vida em ajuntar tesouros no céu. Ou seja, nós não devemos ter toda a nossa confiança em riquezas, pôr a nossa confiança em riquezas. Porque, na verdade, o que nos impede de entrar nos céus não é, na verdade, termos as riquezas, mas é colocarmos nosso coração nas riquezas, amarmos mais as riquezas do que a Deus, amarmos mais a riqueza do que o próximo. Gastar tanto tempo ajuntando riquezas, conquistando bens materiais que viemos a esquecer de glorificar aquele que realmente merece, que é Deus. Que na verdade o ponto que nos mostra que Cristo não proibiu de nós termos riquezas é que Cristo ele traz aqui o dinheiro como um Deus, um falso Deus, um ídolo que muitas pessoas veneram e adoram. Os bens materiais se tornam muitas das vezes ídolos na vida das pessoas. Ou seja, Cristo não estava dizendo que nós não podemos ter um bom estudo e assim conquistarmos bens materiais, conquistarmos riquezas aqui nesta terra e assim desfrutar, ter uma vida confortável. Cristo não nos proibiu de fazermos isso e nem muito menos disse que os ricos não entrarão no reino dos céus. Aí, assim você pode me dizer, mas você errou, porque lá mais na frente, Mateus 19, Cristo diz que quão difícil é que os ricos entrem no reino dos céus, que é mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que o rico no reino de Deus. Ou seja, mas aí é uma coisa que se refere também ao contexto, assim como aqui o capítulo 6. Isso é tema de outro vídeo, mas na verdade o jovem rico não podia entrar no reino dos céus, saiu triste e aconteceu toda aquela situação, não porque ele era rico, não porque ele tinha muitas riquezas, mas porque Cristo fez na verdade uma pergunta que serviu de um teste, um desafio a ele. Pois Cristo disse, vem aí e vende toda a riqueza que tu tem, distribui aos pobres e vem e segue-me. Ou seja, ele disse que o jovem rico já tinha dito a Cristo que praticava todos os mandamentos desde a sua meninice. Mas ele praticou todos os mandamentos, mas esqueceu dos dois, que resumem toda a lei e os profetas. Ele amava tantas riquezas que não amava mais do que Deus e não era capaz, não podia largar as suas riquezas, largar as suas posses e seguir a Cristo. Ou seja, não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele não tinha essa capacidade de vender as suas riquezas e assim dar aos pobres, ou seja, amava mais a riqueza e não poderia amar ao próximo como a si mesmo. Então, por isso quão difícil era ele entrar no reino de Deus, não porque tinha riquezas, não porque ele era rico, mas porque essa riqueza passou a ser o Deus dele, ele passou a servir ao Deus Mamon, às riquezas. E assim ele não podia servir a Deus, porque ou ele agradava às riquezas e desagradava a Deus, ou ele agradava a Deus e deixava esse Deus, as riquezas de lado. Ou seja, que na verdade, assim como diz o pastor Hernando Dias Lopes em um de seus livros, na verdade ele diz que a riqueza, o dinheiro,
ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. O erro não é as pessoas terem riquezas, mas o erro é permitir que as riquezas venham governar a vida das pessoas. O erro das pessoas é que permitam, façam do dinheiro a força motriz da sociedade, ser o combustível que rege a sociedade. As lutas, as guerras, tudo isso não é por causa do dinheiro, mas é por causa da importância, da superestimação que as pessoas dão ao dinheiro. Ou seja, é por isso que o apóstolo Paulo diz que não é o dinheiro que é o raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Ou seja, todos aqueles que amam mais as riquezas do que a Deus, eles têm todo tipo de males. Eles não podem entrar no reino de Deus, eles não podem agradar a Deus, não podem glorificar a Deus. Porque uma pessoa pode muito bem ter riquezas, ter muitas posses, muito dinheiro, e mesmo assim não ser governado pelas riquezas, usar o seu dinheiro para a glória de Deus. E o que Cristo chama a atenção aqui, mais uma vez repetindo, não é na verdade nós termos riquezas, mas ele chama a atenção para que não venhamos permitir que essas riquezas venham governar a nossa vida, venham influenciar nas nossas decisões, venham tomar a maior parte do nosso tempo, venham exigir e nós venhamos dar a dedicação que ela pede. Ou seja, porque quando a pessoa passa a se dedicar demais a juntar riqueza, gastar a sua vida, quanto mais essa pessoa ama o dinheiro, ela nunca se fartará, como está em Provérbios. Aquele que se ama, aquele que é avarento, aquele que ama a riqueza, nunca se fartará. Ele sempre estará buscando mais e mais. Por quê? Porque ele esqueceu do verdadeiro significado da vida, que é buscar a Deus, viver para a glória de Deus. Então ele não pode usar o seu dinheiro para glorificar a Deus, mas somente para os seus interesses individuais e egoístas. E assim ele não pode viver para a glória de Deus, nem muito menos ter uma herança maravilhosa. Porque na verdade está reservado àqueles que põem a sua confiança, a sua esperança, o seu esforço, a sua dedicação às riquezas, está destinado a uma frustração, a uma decepção. E qual é essa decepção? É que essa riqueza, as pessoas gastam tanto tempo nelas, as pessoas dão a sua vida, se esforçam, fazem de tudo para juntar riquezas, dão a sua vida para juntar riquezas, morrem para juntar riquezas. Ou seja, o combustível que rege a sua vida é a riqueza. E assim está reservado a ele uma frustração. Por quê? Porque isso é perecível, isso passa. Como ele diz, que nós não devemos gastar a nossa vida em juntar tesouros aqui nesta terra, porque a traça e a ferrugem tudo consumem, ou seja, tudo isso é perecível e não merece a nossa esperança. Ele não pode, não pode nos dar uma esperança inabalável. Não pode, pode ser o objeto da nossa fé. Mas na verdade precisamos fazer do dinheiro nosso servo. Não usar para os nossos interesses egoístas, mas usar o dinheiro para a glória de Deus. Mostrar que ele não é o nosso patrão, mas ele é o nosso servo. Usar ele para o serviço do reino de Deus. Usar ele para glorificar a Deus. Isso mostra assim, não que nós não somos avarentos, mas que o nosso coração está voltado a Deus. Que na verdade as pessoas que gastam seu tempo ajuntando riquezas, elas estão cegas para a verdadeira herança. Que na verdade a herança que nós verdadeiramente temos é aquela que é ajuntada no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões minam e nem roubam. Qual é essa herança? 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Porque nós temos uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para nós nos céus. Ou seja, o mais interessante é que esse capítulo 6, ele nos mostra as pessoas que leem sem atenção entendem que Cristo está proibindo diversas coisas, dizendo que não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, seja desse jeito. Não. Cristo está alertando somente para ações cotidianas da vida das pessoas que demonstram o verdadeiro estado do seu coração. Ou seja, pessoas que dão esmola, mas não têm o intuito de agradar a Deus. Pessoas que jejuam, mas não têm o intuito de se achegar a Deus. Pessoas que têm a riqueza, mas não têm o intuito de agradar a Deus. Ou seja, elas têm o intuito de satisfazer o seu ego, ou seja, usar para o seu bel prazer. Então, isso nos ensina a vivermos para a glória de Deus.
vivermos de forma que venhamos a juntar tesouros no céu, termos uma verdadeira herança e não atentar para as coisas corruptíveis, mas para aquilo que é incorruptível. Porque tudo isso passará, a nossa pátria não está aqui, mas ela está no céu, de onde esperamos a Cristo, de onde ele descerá e remirá o nosso corpo abatido. Portanto, que a cada dia possamos entender essa passagem, que Cristo ele não está nos proibindo de ter riqueza, não está dizendo que os ricos que têm posses, os que têm um patrimônio alto, as pessoas que têm poder aquisitivo alto não podem entrar no reino dos céus. Mas está dizendo que está mostrando a realidade do coração de muitas pessoas, pois muitas pessoas que têm riquezas, elas deixam que essas riquezas governem elas. E assim passam a viver para as riquezas e esquecem de viver para Deus, perdendo assim aquilo que realmente importa, a herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, que está guardada para nós nos céus. Que venhamos entender que precisamos dar importância para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro, para aquilo que é incorruptível, não para aquilo que é corruptível, para aquilo que é do céu e não aquilo que é da terra. Amém.